Meus queridos irmãos e irmãs, aqui é Rakan falando. Hoje, eu gostaria de compartilhar uma perspectiva sobre o que está acontecendo na Terra. Esta não será a verdade absoluta e única. A realidade é mais complexa do que vou compartilhar hoje. Vou generalizar e vou omitir coisas. Portanto, sugiro que você não descarte sua visão de mundo atual e adote essa visão de mundo. Só quero dizer que diferentes perspectivas são úteis em diferentes momentos, e essa perspectiva será útil em determinados momentos. Incluindo a maioria dos trabalhadores da luz e a maioria das pessoas que recebem esta mensagem, estão apavorados. Mesmo a maioria das pessoas que não se considera com medo, na verdade está apavorada. Quase sempre é o medo que faz com que os seres não sintam amor incondicional pelos outros. O amor incondicional é o estado padrão dos humanos, e quando o amor incondicional não existe, geralmente é porque a pessoa está com medo. Quase sempre, quando há julgamento, raiva ou desejo de mudar os outros ou mudar as opiniões dos outros, há medo por trás disso. Afinal, por que você precisaria que outras pessoas mudassem se você não tivesse medo pessoalmente? Muitos de vocês tentaram mostrar aos outros o que vocês acham que é a verdade. E em muitos casos, você estava realmente certo, mas a outra pessoa nem mesmo considerou suas palavras. Frequentemente, eles apenas evitavam a discussão e até talvez o insultassem. Para nós, isso também é um sinal de medo. A mente da pessoa simplesmente não consegue lidar com o medo que surgiria ao considerar que sua visão de mundo está errada. E assim, eles fecharam a fonte do medo, ou seja, a pessoa que disse algo verdadeiro, mas não convencional. Talvez eles até insultem ou queiram censurar essa pessoa. Na verdade, há alguma lógica nisso. Se as pessoas sentirem muito medo, elas podem literalmente começar a desmoronar psicologicamente. Portanto, as pessoas que não ouvem outras visões de mundo são, de certa forma, um mecanismo de defesa psicológico contra o perigo de que outras pessoas possam destruir sua visão de mundo e causar tanto medo que elas desmoronem psicologicamente. Claro, a razão pela qual esta nova informação não pode ser tratada adequadamente é que as pessoas quase sempre já estavam com muito medo. Esta nova informação é a gota que quebra as costas do camelo. Portanto, o problema fundamental em seu mundo não é que as pessoas se recusem a ver a verdade, ou que sejam estúpidas, ou que sejam preguiçosas, ou que sejam egoístas, ou que sejam intencionalmente cegas. O problema fundamental é que eles já estão com tanto medo que já estão sofrendo efeitos severos desse medo e não conseguem lidar com mais nenhuma informação que cause medo além disso. Já mencionei um exemplo dos graves efeitos que as pessoas já sofrem com o medo, nomeadamente a falta de amor e a tendência para julgar e querer mudar os outros. Outro exemplo dos efeitos do medo é que tantas pessoas são viciadas em seu mundo. Não estamos falando apenas de drogas, mas também de coisas que as pessoas sabem que são ruins para elas, como muito tempo atrás de uma tela, álcool, certos alimentos e etc. Esses vícios entorpecem temporariamente o medo, mas é claro que não resolvem realmente o problema. Em terceiro lugar, para lidar com o medo, muitas pessoas se comportam de forma egoísta para se proteger e obter o máximo de recursos.
ou simplesmente encolhem sua bolha de consciência para ficar tão pequena que só existem coisas felizes em seu mundo. Por exemplo, eles, sua família e amigos diretos estão bem e, portanto, essas pessoas estão felizes porque encolheram sua bolha de consciência para não ser maior do que isso. Normalmente, essas pessoas não gastam muito tempo ou energia ajudando as pessoas fora de sua bolha de consciência. E se as pessoas em sua bolha estão indo bem, geralmente essas pessoas parecem muito felizes. De certa forma, encolher sua bolha de consciência é realmente mais funcional do que tornar-se egoísta ou deprimido, que é o que acontece com a maioria das pessoas que olham genuinamente para o que está acontecendo no mundo e tentam ajudar da melhor maneira possível. No entanto, encolher sua bolha de consciência ainda não é uma solução perfeita, porque se todos são egoístas ou encolhem sua bolha de consciência, então não há ninguém que esteja realmente tentando abnegadamente levar a humanidade adiante em um nível mais amplo. Se todos são egoístas ou encolhem sua bolha de consciência, então as coisas não vão bem para os terráqueos. A maioria das pessoas quer que outras pessoas não sejam egoístas e não encolham sua bolha de consciência. Mas a maioria das pessoas não quer ser aquela que realmente faz isso sozinha. A maioria das pessoas que parecem bem-sucedidas ou felizes, incluindo a maioria dos professores espirituais que parecem assim, são secretamente egoístas ou encolhem sua bolha de consciência. Eles atraem as pessoas porque suas vidas parecem descomplicadas, fáceis e divertidas. E muitas vezes eles têm apenas uma receita super simples para a felicidade ou sucesso, como manifestar truques, ou dizem que estão apenas felizes e a vida é descomplicada. Bem, a vida dentro de sua bolha realmente é descomplicada. As pessoas que não se tornaram egoístas e não encolheram sua bolha de consciência geralmente estão deprimidas ou parecem loucas para as pessoas comuns. É realmente um indivíduo muito raro que não encolheu sua bolha de consciência, que não ficou deprimido e que está trabalhando ativamente para ajudar a humanidade em uma escala significativa. E, infelizmente, muitas vezes essas pessoas não são as pessoas mais ricas ou famosas do seu mundo. Muitas pessoas que se apresentam como ajudando a humanidade em grande escala, na verdade, estão prejudicando a humanidade. As pessoas que realmente fazem isso, geralmente não são muito apreciadas. Dito isso, na prática, encolher sua bolha de consciência de forma que você possa realmente funcionar é provavelmente uma boa ideia. Não ajuda ninguém se você tem uma grande bolha de consciência, mas também está deprimido e incapaz de funcionar. Você sempre pode expandir sua bolha mais tarde, depois de ter feito o trabalho espiritual suficientemente para ser capaz de lidar com a visão de mais coisas sem entrar em colapso mental. Também gostaria de observar que os controladores das trevas, que tentam controlar a humanidade nos bastidores, transformam o medo em uma arma. A estratégia básica deles é usar a mídia para dizer que você tem medo de algum perigo e também para dizer que a solução para o medo é fazer o que eles querem que você faça. Por exemplo, após o 11 de setembro, os controladores das trevas fizeram a mídia dizer às pessoas para terem medo de terroristas muçulmanos e dizer aos americanos que a solução para esse medo era implementar o chamado Patriot Act e invadir o Iraque. Como a mídia disse ao povo que invadir o Iraque resolveria seu medo, muitas pessoas concordaram com isso. Além disso,
Havia algum conforto em ser uma das pessoas do rebanho, todas com a mesma opinião. Isso parecia seguro. Mas é claro que invadir fundamentalmente o Iraque não resolveu o medo que os americanos tinham. Essa estratégia básica foi repetida muitas e muitas vezes. A grande mídia diz para você ter medo de alguma coisa e depois diz que você pode resolver seu medo apoiando o que os controladores das trevas querem que você apoie. Esta é uma das razões pelas quais recomendamos não assistir à grande mídia. Aproveito também para dizer que discordo muito da tática dos chapéus cinzas, que às vezes são chamados de chapéus brancos, que é basicamente aterrorizar a população para que ela acorde. Para nós, isso é como tentar resolver um incêndio jogando gasolina nele. Você não resolve uma epidemia de medo deixando as pessoas com mais medo. Como você resolve uma epidemia de medo? Bem, como você trataria uma criança que tem uma crença equivocada, mas também está apavorada e chorando? Esse é um bom ponto de partida. Se você tratar as outras pessoas assim como a si mesmo, como trataria uma criança apavorada, então você será de fato a pessoa que estava procurando. Se você observar uma emoção ou pensamento, pode se perguntar se é uma emoção escondida por trás dele. Muitas vezes, o medo se esconde atrás de outras emoções, como raiva, aborrecimento ou julgamento sobre outras pessoas. Portanto, há uma coisa que ainda não compartilhei durante esta mensagem. Do que as pessoas realmente têm medo? Bem, pessoas diferentes têm medos de coisas diferentes. Alguns medos são bem conhecidos em seu mundo, como o medo de ser abandonado ou o medo de não ser bom o suficiente. No entanto, há um medo muito profundo que muitas pessoas têm, mas esse medo não é comumente reconhecido na Terra. É o medo de que você nunca mais se reúna com a fonte. A próxima vez que você experimentar uma emoção negativa, você pode se perguntar: está por trás dessa emoção o medo de que eu nunca mais me reúna com a fonte? Para alguns de vocês, a resposta será não. Esse não é o medo subjacente aqui. Mas alguns de vocês terão um grande avanço espiritual positivo ao se fazerem essa pergunta. Pois, de fato, a fonte os ama incondicional e infinitamente. E a menos que você cometa atrocidades inacreditavelmente grandes e horríveis, ou a menos que venda sua alma aos demônios, um dia você se tornará um com a fonte novamente. Isso eu posso garantir. Com grandes e horríveis atrocidades, quero dizer coisas piores do que até mesmo assassinar várias pessoas, porque a maioria de nós teve vidas em que fizemos isso e ainda estamos aqui neste caminho de volta à fonte. Espero que isso tenha lhe dado outra perspectiva. Como afirmei antes, o que apresentei hoje não é a única perspectiva verdadeira, mas é uma perspectiva potencialmente útil. Espero que você seja capaz de alternar entre as perspectivas, como colocar diferentes tipos de óculos para diferentes situações. Eu te amo muito. Tempos inacreditavelmente bons estão chegando a médio prazo. Seu irmão das estrelas, Rakan.